O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, de volta aqui, gente, nesta quinta-feira. Vocês já sabem, toda quinta-feira às 18 horas, a gente tem um encontro aqui na Rádio Unimontes, na 101,1. Esse programa que traz para você, que é aspirante ao empreendedorismo, que é empreendedor, né, que tá precisando aí, dar uma espairecida, tem insights, que você tá achando que você não dá conta, você dá conta. Gruda aqui com a gente que você vai ter aí muito conteúdo para poder pensar no seu negócio, na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui hoje na Rádio Universitária a gente recebe a Cris Pérez, ela que possui aí mais de 11 anos de experiência em ESG, que é, inclusive, um ponto focal aí desses próximos 10 anos. A gente vê os governos no mundo, a ONU colocou isso como base para que a gente possa trabalhar aí dentro dos negócios, dentro das nossas vivências e experiências, porque vai fazer, já faz muito sentido, mas fará mais sentido ainda para a gente conseguir ter um planeta mais equilibrado, digamos assim. E quando eu falo planeta, eu falo tudo, gente. É pessoa, é planta, é tudo, mas antes de entrar aí com a Cris, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o apoio da Classic Men's Club, da Cris Joias, da Impremix e da Fadenor. Cris, seja muito bem-vinda. A gente já chama os convidados assim, Paulo, entendeu? Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes, do Empreendedores em Ação. Cris, você tem expertise em responsabilidade social, sustentabilidade, relacionamento institucional. Atualmente você está como gerente de relações institucionais e comunicação na Novo Nordisk, aqui em Montes Claros. A gente tem informações aqui do seu currículo, muita informação, Porque nós vamos ter que ficar meio programa falando do seu currículo aqui, Cris. Mas a gente entende que você chegou a gerenciar um portfólio de aproximadamente 41 milhões em projetos sociais. Gente, isso é muita coisa, beneficiando cerca de 12 mil pessoas. Eu já entendi que você é conhecida por aprimorar esse diálogo entre empresas, poder público e comunidades, contribuindo para projetos que conciliam aí os interesses das partes, promove o desenvolvimento regional, Os projetos que trabalham com cunho social, eles vão estar, gente, sempre promovendo esse desenvolvimento regional. E no setor público, você ainda atuou na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, onde, como diretora de atração de investimento, você focou na captação de investimentos e no fortalecimento do setor de energias renováveis, que também, Cris, colabora muito para o desenvolvimento econômico da região. Menina do céu, você está de parabéns! Eu costumo dizer que comecei como jovem aprendiz, entendeu? Que incrível, muito legal. Mas assim, a Cris está aqui hoje, gente, para falar para a gente muito sobre cultura organizacional, sobre inovação. Ela tem uma experiência vasta. Quem trabalha com social tem um olhar muito diferenciado, Assim, tem um filtro para as coisas do mundo muito bacana, e isso dentro dos negócios, dentro da indústria, dentro do corporativismo, que nos cerca aí no mundo do empreendedorismo, faz muito sentido, Cris? E eu já quero começar muito assim, como eu já falei, seu vasto currículo, quero te perguntar só como que você veio parar em Montes Claros, que você não é daqui. Não sou daqui. E você ficou um tempo lá no Nordeste, Fala um pouquinho pra gente, conta esse percurso pra gente aí. Bom, primeiro agradecer, muito obrigada aí pelo elogio. Realmente é muito tempo de trabalho, foi muita dedicação. Eu acho que todo empreendedor, não necessariamente aquele que seja dono, mas aquele que também é funcionário, eu acho que tem que ter esse perfil empreendedor. Uhum. E eu acho que isso que dá coragem, que isso que nos impulsiona para frente, nos dá garra. E eu acredito que muito do que foi construído foi por conta desse perfil. Então eu realmente quero elogiar todos os empreendedores, porque eu acho que quem já nasce com esse perfil já nasce com muita coragem, Já nasce inovador, já nasce arrojado.
Mas vamos lá, como é que eu vim parar aqui, né? Eu sempre falo muito que são as coisas de Deus, né? Então, assim, eu acredito que foi um direcionamento, realmente. Então, eu estava no governo do Estado do Ceará, eu estava na zona de processamento de exportação do Estado do Ceará, que é uma política pública que trabalha realmente indústrias que têm foco em exportar os produtos que são beneficiados. E lá eu estava como assessor de presidente, trabalhando também com a atração de empresas que trabalham com energia renovável, só que nessa oportunidade com inovação, com o hidrogênio verde, que hoje também é o que a gente fala que é a bola da vez na energia, né? Legal. É muito legal, muito interessante. E eu recebi o convite, então tinha essa oportunidade, essa vaga na Novo, e eu recebi o convite para poder participar do processo. E não conhecia Montes Claros, né? Eu vim conhecer Montes Claros, me encantei pela cidade, né? Primeiro que aqui tudo é muito perto, então verdade. Isso para mim é muito bom. E o calor? Lá também é quente, gente. Já veio com couro, fala curado. Já tô amaciada. Inclusive, eu acho que Montes Claros me recebeu numa época ótima. Porque eu tô na época do inverno aqui, não é? Então, assim, é uma época mais tranquila, uma temperatura mais amena. Então, quanto tempo você tá me iludindo, Montes Claros tá me iludindo. Tem quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui somente há 2 meses. Tá bem jovem. Mas meu GPS tá funcionando bem, então eu digo que eu já sou quase Montes Clarense, entendeu? Eu já uso referência pra dizer onde eu moro, Sim. entendeu? Já uso também referência pra chegar em algum lugar, então eu acho que eu tô até indo bem. Muito bacana. Cris, um dos motivos, né, também, além de sua vasta experiência, o currículo, assim, fantástico, você tá aqui com a gente, a gente falar um pouquinho também dessa Novo Nordisk, né? Que todo mundo fala assim, Novo Nordisk, Novo Nordisk, principalmente que a Novo Nordisk é uma das melhores empresas para se trabalhar. A gente vai falar disso aqui também. Mas muita gente não sabe, né? Que a Novo, ela tem, assim, uma atuação muito importante, né? Assim, para trazer desenvolvimento socioeconômico mesmo, regional. E a Novo está aqui em Montes Claros desde 2007. A gente sabe que hoje a unidade conta aí com mais de 1.000 funcionários, né? E agora está passando por uma reforma, vai crescer mais, né, Cris, a fábrica, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a atuação da empresa aqui, como que você está desenvolvendo, né? Como você está se desenvolvendo lá dentro com toda essa sua barganha aí de conhecimento, de experiência. A empresa é uma empresa realmente incrível, né? Então, quando você olha uma empresa com vários reconhecimentos, inclusive a gente está no 5º ano consecutivo, sendo reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, pelo ranking, né, da Great Place to Work, que é o GPTW, você consegue entender realmente a dimensão de uma empresa, de como ela abraça as pessoas que trabalham dentro dela. Então, assim, quando a gente pensa nessa jornada da Novo Nordisk aqui em Montes Claros, a gente não pode esquecer realmente essa presença e essa vontade de fazer parte da sociedade. Então, a gente já teve vários projetos, a gente já conseguiu atender mais de 5.000 pessoas com os projetos sociais executados. Legal. Então, a intenção é não só crescer enquanto empresa, mas também contribuir com o desenvolvimento regional. E para isso, entendendo que as pessoas que estão lá dentro são pessoas extremamente importantes para contribuir com essa história. Então, trabalhar esse engajamento, esse pertencimento, são pilares realmente que fortalecem ainda mais a atuação da empresa, né? Então, você olha em Montes Claros, nós estamos aqui desde 2007, e você está olhando agora Montes Claros, né? Vamos dar olhar um recorte, né? O antes, talvez não tivéssemos grandes empresas ou um volume grande de grandes empresas. E hoje, quando a gente olha para Montes Claros, a gente tem visto grandes farmacêuticas chegando. É verdade. Então, um horizonte para frente de Montes Claros é um horizonte de bastante sucesso, né? Sim. São grandes perspectivas e a gente acredita que essa oportunidade que a Novo recebeu de estar aqui desde 2007, nesses 22 anos, é uma forma também de mostrar as oportunidades para o mundo. Então, as outras empresas vêm chegando em um momento onde a Novo também já está consolidada aqui em Montes Claros e contribuindo com essa região fortemente, né? Muito bom. Você falou aí sobre a questão, e eu também falei, né? Que é conhecida na comunidade como um dos melhores lugares para trabalhar. E a gente sabe que isso tem muito a ver com gestão inovadora, né? Tem a ver com cultura empresarial. Então, hoje, se você fosse elencar para nós, assim, quais são as principais ferramentas que vocês utilizam lá para conseguir alcançar essa imagem? E porque isso é muito importante a gente falar sobre para inspirar. Né? Porque o nosso programa ele também tem esse cunho, conhecimento, né? Capacitação, mas também para inspirar os empreendedores a olharem
para uma parte que talvez tá lá um pouquinho assim, isso aqui é normal, né? Porque eu tive experiência, esses dias fiz uma visita, gente, a Novo Nordisk, e eu fiquei encantada, eu fiquei assim, impressionada como que as coisas funcionam, né? E a gente sabe que ela tem uma cultura que vem do exterior, né? Mas como que é isso? Como é que a gente engaja isso aqui, né? E ela ainda está aí como uma das melhores empresas para se trabalhar. Vamos falar um pouquinho da Novo, né? Acho que eu também nem entrei nesse ponto, né? Então, assim, segundo o nosso presidente, né, nós temos a desculpa, né, de fabricar insulina, né? Então, assim, a gente fabrica insulina, mas a gente acaba fazendo muita coisa em volta disso para contribuir com essa fábrica, né? Então, hoje a gente tem a maior fábrica, né, de insulina da América Latina somos nós, então isso acho que é motivo de bastante orgulho para Montes Claros, né? E a nossa produção vai para mais de 70 países, né? Então, assim, é de Montes Claros para o mundo. É lindo, né? isso demais. Então, assim, a gente olhando realmente essa produção expressiva com mais de 1.800 empregados, a sua pergunta é muito pertinente, né? Eu posso ser grande, mas eu posso ser pequeno. Como é que eu consigo adaptar, né? Primeiro, eu acho que comunicação é a raiz de tudo. Então, um bom diálogo, um diálogo transparente, uma proximidade com as pessoas que estão dentro da empresa, eu acho que isso é fundamental, né? Além disso, processos bem estruturados, bem definidos, deixam mais fluido o caminho de quem está dentro da empresa. Então, eu acho que esses dois pilares, comunicação e processos bem definidos, eu acho que sustentam, né, obviamente, uma boa base de mudanças, uma boa base de uma boa estrutura. Só que não é só isso, né? Então, se você olhar para Novo, então nós, a Novo Nordisk, a gente tem uma gestão inovadora. Isso alinhado com uma cultura organizacional, né, e empresarial muito bem estabelecida, né? Além disso, a gente também capacita constantemente a nossa liderança para feedbacks, né? Então, não só isso, a gente também olha muito para as pessoas que estão lá dentro para contribuir com o bem-estar, para contribuir com que elas saiam, na verdade, mais felizes da empresa do que quando entraram dentro da empresa. Então, a gente quer contribuir com esse bem-estar coletivo. Então, esses são pontos que, a partir de uma base, trabalham aí um bolsão e dá cada vez mais robustez à atividade. E aí você consegue fazer com que a gente consiga ter esses números expressivos, consiga atender mais de 70 países, consiga produzir 12% da insulina consumida no mundo. Então, quando a gente olha com foco em pessoas, né, a gente consegue realmente atingir ainda mais benefícios. Então, eu acho que essa talvez seja a melhor oportunidade aqui de dica, digamos assim, né? Quem sou eu para dar conselho, né? Mas se a gente fosse tirar um recorte, eu acho que o cuidar das pessoas e usar ferramentas claras para poder dar um suporte para essas pessoas, como um bom diálogo, né? Como processos definidos, como foco no bem-estar, eu acho que isso realmente contribui para fortalecer o engajamento e maximizar os resultados. Mesmo porque a gente tem uma geração aí agora, né? A gente já falou isso aqui em alguns outros pontos, com outros entrevistados, uma geração jovem, né, que tem uma visão do bem-estar bem diferente, por exemplo, da minha geração, né? Então, assim, da minha geração, se tivesse bem-estar onde eu trabalhava, era, nossa, tipo assim, que plus é esse, né? Hoje você tem uma gama de jovens que querem trabalhar e o primeiro ponto que eles vão olhar vai ser se a empresa, quem está falando não sou eu, existem pesquisas no mercado, pode dar uma googada que você vai olhar. Os jovens buscam hoje um lugar onde eles possam ser quem eles são, né? E buscam principalmente a questão do bem-estar, trabalhar no lugar onde eles gostam de trabalhar, né? E aí, nesse sentido, você vem com a cultura, né, da Novo, assim, que é diferenciado, né? A cultura organizacional, mas também, às vezes, em alguns momentos, pode gerar lá um choque de gestão, alguma coisa, igual você chegou tem 2 meses, né? Você está lá responsável pelo institucional, pela comunicação, igual você falou, é uma base, é um cerne. E quando você encontra dentro do negócio as resistências internas, né, de pessoas, às vezes, que já estão ali, elas estão trabalhando, né, ou então elas foram contratadas dentro de um perfil e tudo, mas existem as resistências, ou então é até bom falar sobre isso, porque você dá uma dica, às vezes, para esse ouvinte que está nos escutando e está assim, olha, isso faz sentido,
eu preciso fazer isso dentro da minha empresa, mas aí às vezes ele vai pensar como que eu vou fazer isso e vai ter resistência e como é que eu vou lidar com essas resistências. Então, assim, que estratégias que você recomendaria, né, para superar essas resistências internas quando a gente implementa mudanças nas empresas? Eu vou voltar a falar da comunicação, né? Sim. Eu acho que comunicação continua sendo o segredo. Você tem uma comunicação transparente, você tem uma comunicação fluida, você apresentar o que está por vir, honrar o que está por vir e traçar um acompanhamento, né, na medida do possível, colocar as pessoas que trabalham na empresa para poder participar das esferas decisórias. Também faz um grande diferencial quando você está falando de gestão de mudança, né? Então, eu acho que talvez, mais uma vez, né, o focar nas pessoas, no respeito às pessoas, no respeito a quem as pessoas são, e trabalhar com base nisso, um bom diálogo, eu acho que é o que trabalha forte, é o que contribui, né, para você conseguir implementar mudanças e mudanças que sejam efetivas para a empresa. E isso é uma realidade, né, Cris? Isso é uma realidade, inclusive, na Novo, né? Na Novo Nordisk, que a gente usa realmente a comunicação clara e transparente com o empregado para poder falar com ele sobre o que está por vir, e ele vai acompanhando a evolução. Então, isso é muito bem definido na empresa, muito bem cascateado, digamos assim, na empresa. Né? Eu posso colocar para você, inclusive, que em alguns momentos, em campanhas que são importantes, ou em alguns assuntos que são estratégicos, a gente tem fala do nosso próprio presidente para a empresa como um todo. Dizendo, olha, o norte é aqui. Né? Então, eu acho que isso fortalece, né, mais uma vez, qualquer necessidade de mudança que esteja por vir, mas fortalece ainda mais o engajamento e, consequentemente, traz mais resultado. Né? Então, eu acho que essa proximidade com as pessoas é um diferencial muito grande. Então, a gente tem uma gestão humanizada, isso é uma realidade para a empresa. Né? Então, eu acredito, né, que isso realmente é o que faz com que tudo seja diferente. Eu trabalho com um tema que é liderança criativa. Eu sempre trago alguma coisa assim aqui sobre liderança criativa. E um dos pontos da liderança criativa é justamente aquele chefe, aquela figura do chefe, né, que está lá no pedestal, olhando, julgando, e ele não está ali sentindo a dor, né, porque cada um sabe a delícia de ser o que é, já diria Caetano Veloso, e muitas vezes ele não está ali observando, e ele também não está comunicando, igual você falou, o presidente comunica como um todo para todos, né, de uma maneira que você se coloca no mesmo patamar de qualquer colaborador de qualquer departamento. Né? Você desnivela para que a comunicação ela seja realmente eficaz, né? E tenha uma amplitude e as pessoas se sintam respeitadas, né? Nesse sentido, né? Então, a gente percebe que realmente faz uma diferença muito grande. E olha, usando um exemplo na sua fala, a sala do nosso presidente, na verdade não é sala, é um espaço aberto. Que legal. Acessível. Ele está ali para todos, entendeu? E você consegue perceber também, desde a base, as sugestões são escutadas, são ouvidas, né? E quando possível e quando ideais, são também implementadas. Então, você consegue ver que todos que estão lá fazem parte dessa diferença, né? Que é justamente isso. O líder, ele não está numa posição diferente, ele é numa posição de igual. E ele contribui para o sucesso de todos, né? Então isso e todos contribuem para o sucesso dele. Sucesso dele. Então isso, eu acho que isso faz bastante diferença. E assim, talvez o empreendedor ele possa achar que padronizar, que otimizar processos, né, dentro da empresa não seja necessário. Né? Mas igual a gente está falando aqui da questão da comunicação, acabei de falar aqui da liderança criativa, né? Dessa coisa da posição, da hierarquia. Será que, né, quando que isso faz sentido e quando que isso perde sentido, né? Então a gente fala de refazer processos e de ter processos, né? Então você ter uma comunicação interna bem estabelecida é um processo de comunicação, né? E às vezes o empreendedor ele pode achar que padronizar esse processo ou que otimizar, melhorar, inovar não faz muito sentido, mas faz sentido, né? E eu queria que você falasse, assim, dos benefícios dessa prática, né? De olhar para dentro do negócio e perceber que a gente precisa ter processos, principalmente para que eles sejam replicáveis. Lá na Novo, todos os processos são muito bem definidos e estruturados, né? Não só por questões de certificações, de auditorias, mas eu acredito que
processualmente, quando você consegue estabelecer todas as etapas ideais para qualquer tipo de fluxo, qualquer tipo de atividade, você consegue dar segurança para que as pessoas saibam qual caminho devem trilhar, devem percorrer, né? Então, fazendo aqui uma analogia, até me permita, Sim, fica à vontade. o que dá segurança para uma criança? Não é a rotina? Não é saber o que está por vir e como vai acontecer? Os processos são mais ou menos assim. Então, uma pessoa se sente segura quando ela sabe o processo que ela tem que executar, quando ela recebe apoio para executar. Então, você traçar a organização, você também facilita as relações. Eu sei que até esse processo, até essa etapa é comigo, depois daqui é com você, né? Eu sei que isso aqui é permitido, mas isso aqui não é permitido. Então, você consegue dar previsibilidade, você consegue dar norte, horizonte, você consegue dar direcionamento. Muito bom. E tem um ponto, assim, organizacional muito importante, que é a responsabilidade social, né? Assim, a gente viu aqui, eu falei no início do programa, você tem uma vasta experiência, né, com relação a projetos sociais, mas a gente sabe que responsabilidade social não é só projetos sociais, né? Eu queria, e aqui a gente é o espaço muito do óbvio também, a gente fala muito óbvio aqui, porque às vezes o óbvio ele tem que ser dito, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre responsabilidade social, porque a gente sabe que a Novo tem um olhar muito aguçado para essa questão da responsabilidade social, né? Mas no sentido de que quem está nos escutando compreenda como que isso pode contribuir para o sucesso de uma empresa a longo prazo, sabe? Olha, a responsabilidade social realmente ela é ampla, ela não é só projeto social, ela também é olhar para a pessoa, para o empregado. Né? Então, você tem que ter esse aspecto mais macro da coisa realmente. E essa sua colocação foi excelente. E aí eu vou também trazer o que você conversou no início, né? Então, cada vez pessoas mais jovens entrando nas empresas, essas pessoas buscam um propósito. E responsabilidade social, ela contribui para o propósito da empresa. Né? Então, nós, né, da Novo Nordisk, a gente tem um essential de contribuir realmente com a comunidade e respeitar nossas pessoas, né? Principalmente a diversidade. Então, olhando para o aspecto Novo Nordisk, a gente tem sim vários programas, não só de apoio e de desenvolvimento social, ou seja, de suporte às comunidades. Nós temos também um programa de voluntariado bem estabelecido, que é o nosso Take Action, onde os empregados tomam à frente de ações também para contribuir com a sociedade. Legal. Mas também nós temos ações internas, que são a nossa gama de benefícios para o empregado, né? E que é uma maneira de você é uma maneira exercer a responsabilidade social. Isso. E, além disso, nós temos também um programa que eu vou colocar até um adjetivo aqui fantástico, assim, pode ser até meio que utópico usar isso, mas é um programa de diversidade e inclusão tão bem estruturado, né, que faz com que todos se sintam bem, se sintam respeitados dentro da empresa. Então, hoje, inclusive, nós, pelo 3º ano consecutivo, nós somos reconhecidos, né, pela Human Rights Foundation Campaign como sendo a melhor empresa, uma das melhores empresas, né, do GLBTQI+, né, a se trabalhar. Então, isso é um diferencial também nosso. Então, isso é responsabilidade social para Novo. E por que isso é importante, né? Porque a gente está falando de engajamento, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de valorização, né? E quando nós devemos olhar para esse aspecto, né, da responsabilidade social com esse viés, o viés de que isso contribui para o negócio, para a estratégia do negócio. Então, precisa estar alinhado com a expectativa da empresa, com o negócio da empresa, mas também precisa entender que ele tem que contribuir para facilitar, para trazer um propósito, para fortalecer esse engajamento que a gente tem dos empregados através de ações que façam sentido também para o empregado, entendeu? E assim, extrapolando um pouquinho esse tema, eu queria que você falasse um pouco como o fortalecimento desses relacionamentos, eles contribuem, né, para o desenvolvimento econômico regional. Porque às vezes fica parecendo que é algo ali de convivência apenas, né? De você colocar os pingos nos is, na questão interna ali, mas a gente percebe que isso gera algo que vai desembocar lá fora, né? Então, quando a gente pensa isso, principalmente dentro da Novo, mas quem está ouvindo aí pode fazer uma analogia para dentro do próprio negócio, né? Quando a gente fala de fortalecer relacionamentos, né? Pensando nessa
nesse relacionamento entre empresas, né, entre poder público, comunidades. Na sua opinião, assim, como que você vê que isso contribui para o desenvolvimento regional? Olha, como é que fala, gente? É fatiar. Pode fatiar o boi, né? Eu acho. Você quer uma caneta, um papel? mas é porque a coisa ela tá toda enganchada, né, Cris? Sim. Mas é necessário fatiar para você trazer para poder fazer supra-sumo da sua experiência. Mas para fazer sentido, né? Então, sim. ESG, ele tem que estar atrelado. O que é ESG, né? O ESG são 3 letras, mas que representam o ambiental, o social e a governança. Quando nós pensamos nisso, a gente está pensando, obviamente, nas questões atreladas ao meio ambiente relacionado à empresa, as questões alinhadas com o social, seja o interno e o externo, e governança, a gente está falando na questão de processos, de ética, né, de governança, efetivamente, dentro da empresa. Uhum. Se eu estou colocando isso, né, eu tenho que colocar, então, isso tem que estar albergado, ou seja, alicerçado, a estratégia da empresa. Uhum. Não adianta eu fazer ações que são desconectas com o meu propósito. Por quê? Porque senão eu passo uma mensagem até errada. Uhum. Né? Eu construo uma reputação que não é a reputação que eu quero consolidar, digamos assim. Né? Seria mais ou menos... Não cola, né? Não cola, né? Então, quando a gente entra nesse pilar de estar alinhado à estratégia, nós temos que conhecer também quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. E aqui a gente usa um termo mais técnico, né, que são quais são os impactos materiais, né? E os impactos aqui, entenda, positivo ou negativo. Uhum. Então a gente vai conhecer os principais temas de atuação da empresa. Quando a gente pensa em temas de atuação da empresa, esses temas só vão ter sustentabilidade e aí focando em perenidade, em efetivação da sua contribuição e da sua longevidade, digamos assim, se eles forem entendidos e compreendidos que tem uma soma do poder público com a sociedade civil e as empresas. Uhum. Tá? Então é mais ou menos também assim que a Novo Nordisk, ela trabalha com seus projetos. Então a gente entende quais são os nossos principais temas materiais, e os nossos projetos, tanto sociais quanto ambientais. E a nossa governança está muito ligada à estruturação e ao fortalecimento desses temas. Né? Então, usando o nosso exemplo prático, na nossa área ambiental, a gente tem o programa do Circular for Zero, que é o circular para zero, né? Na Sim. tradução literal. Uhum. Ou seja, a gente quer efetivamente, através de uma estratégia de economia circular, de circularidade, reduzir nossas emissões de CO2. Uhum. Então, todas as premissas que a gente trabalha são nessa linha. Uhum. Né? Na parte social, a gente tem olhado mão de obra, a gente, óbvio, é uma empresa de saúde, olha também por isso. Então, nossas parcerias né, são também olhando né, por esse espectro. Então, e as parcerias que a gente faz com o poder público, com a comunidade, são também olhando esses temas. E a partir daí, qual a importância de se ter isso muito bem organizado? Eu passo para os meus parceiros, independente de quais sejam eles, uma segurança relacional. Eu sei até onde eu posso me conectar, até onde eu posso entregar e quais são os temas que eu tenho condições de negociar. Entendi. Né? E quando eu consigo, então, fazer isso, eu consigo trazer, inclusive, para o negócio, segurança operacional. Né? Eu consigo trazer uma permissão, digamos assim, tácita, né? Porque não tem que estar escrito em nada, para uma operar plenamente. Uma operar entendendo que eu também estou contribuindo com o desenvolvimento social da região. E aí eu posso fazer parcerias estratégicas, seja parceria com uma secretaria municipal para tratar algum tema específico, né? Seja parceria com alguma entidade ou alguma associação para tratar uma necessidade não só da comunidade, mas também que esteja atrelada ao nosso negócio, né? Então, nós temos alguns programas em parcerias que são maravilhosos. Nós temos aqui um programa com a FIENG, na verdade com a Escola SESI, que é o Recriar, onde a gente financia bolsas para alunos, né? É um projeto muito legal. Eu já ajudei a divulgar esse projeto, inclusive é muito legal. É um projeto lindo. E que impacta na realidade. Na realidade. Similar a ele, a gente tem um bom aluno, né? Que também nós estamos trabalhando no fortalecimento, né? De crianças, digamos assim, no contraturno escolar, para que eles também tenham oportunidades melhores, ainda melhores, né? Então a gente tenta contribuir com isso. E isso parte de parcerias estruturadas,
né, e bem estabelecidas. Além disso, a gente teve um projeto, né, chamado Qualifarma, feito em parceria, mais uma vez, com a FIENG, mas aí com o Senai, onde a gente capacitou, né, pessoas como auxiliar, né, auxiliar industrial, para trabalhar também, para terem qualificação. A gente já conseguiu, inclusive, contratar algumas dessas pessoas que saíram desse curso. Muito legal. Então, a gente está olhando o impacto social disso, mas alinhado com a estratégia do negócio. E isso passa uma mensagem coerente para as pessoas que estão conosco. Então, eu tenho mais, digamos assim, é como se eu conseguisse dizer para você, olha, isso aqui é permitido, eu consigo fazer isso, aqui é o ideal para a empresa, aqui já não é o ideal. E essas relações fortalecidas, elas trazem sustentabilidade e longevidade para o negócio. Porque, eventualmente, você vai passar por desafios que as relações vão contribuir com você. Então, ter relações sólidas vão te ajudar a, obviamente, né, mais uma vez, estou me tornando até repetitivo. Não, você está dando uma aula, que eu estou aqui gravando o que você está falando. Mas é mais ou menos para isso, para que as pessoas realmente entendam que a empresa não consegue se isolar do mundo. E como é que você consegue fazer uma boa conexão com esse mundo, com essa sociedade? E aí eu vou finalizar voltando mais uma vez para falar de pessoas, né? Isso passa um propósito coerente, passa uma linearidade, passa um sentimento também de pertencimento para o empregado. Eu sei que a gente faz isso por isso. É isso. Essa empresa, para mim, é interessante porque ela é coerente, porque ela realmente está no foco e ela trabalha da forma como eu acredito que seja uma forma correta de trabalhar. E aí, os relacionamentos institucionais, eles também sentem-se fortalecidos, porque eles sabem também como a empresa pode apoiar um desenvolvimento, né? E a partir daí, eu acho que a gente consegue construir, inclusive, um mundo melhor, né? Então, se eu olhar para SG, eu vou resumir isso como sendo, qual é o papel da empresa para com a sociedade? Né? Sim. O que eu estou entregando para esse mundo que eu vivo, né? Como você colocou, para esse planeta. Né? Nossa existência aqui depende muito da nossa atuação hoje. Com certeza. Mas eu vou no próximo bloco, gente, nós já chegamos ao final do primeiro bloco, pensa, já passei aí, né, Paula? Nós já chegamos ao final do nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco eu quero muito que você dê uma dica pra gente de quais práticas de ESG que você considera mais eficazes, assim, isso é possível, né, Cris, falar dessa maneira, né? Para criar uma cultura organizacional positiva e responsável, porque a gente pega muito desse tanto, assim, para a gente poder deglutir um pouco para os negócios de micro e pequenas empresas. Mas olha, não é agora, gente, calma, no segundo bloco. Então agora a gente encerra nosso primeiro bloco. Quero agradecer o apoio da Fadenor, da Crijós, da Classic Men's Club e também da Impremix. Quero te convidar para você se inscrever no nosso canal Empreendedor em Ação lá no YouTube. Se perder uma partezinha aqui, pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho o programa já está disponível para você no nosso canal e você escuta o podcast completo. Além disso, assiste lá alguns videozinhos, alguns shorts que são feitos aqui pela nossa querida Vanessa Araújo, essa jornalista linda, completa, que nos acompanha, que traz o melhor roteiro aqui pra gente. E agora fique aí com o melhor da música que o nosso querido Paulo, radialista incrível, separou pra vocês. A gente já volta, tá? Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você.
Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos aqui com o nosso programa Empreendedor em Ação. Estamos aqui no segundo bloco desse programa hoje, gente, que está assim incrível. A gente está entrevistando a Cristiane Pérez, ela aí que possui mais de 11 anos de experiência em ESG, né, com expertise em responsabilidade social, sustentabilidade, relacionamento institucional. Hoje a Cristiane, ela é gerente de relações institucionais e de comunicação na Novo Nordisk, está situada aqui em Montes Claros, né? E assim, a Cris tem uma vasta experiência, inclusive no próprio setor público. Ela atuou aí na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará como diretora de atração de investimento, né, com foco em captação de investimento e assim, inclusive no fortalecimento do setor de energias renováveis, que toca sempre aquele tema, né, da inovação. E como a gente está trazendo a visão do grande, né, da indústria, né, quando a gente fala em Novo Nordisk, é algo pra gente, né, Cris, que assim, a Novo é um espelho em muitas performances aí, muitas possibilidades de pensar o grande dentro dos nossos negócios, porque isso faz muito sentido. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão do ESG, mas eu queria muito que você falasse pra gente das práticas de ESG, assim, as práticas mesmo, que você considera assim, mais eficazes para criar uma cultura organizacional mais positiva e principalmente mais responsável. Vamos lá. Vamos falar da Novo Nordisk, né? Bora falar. Não só de grandes, né, digamos assim, de grandes ações, uma empresa se vive. Então, sim, nós também fazemos coisas que são, digamos assim, simples, que são muito eficazes, né? E que, independente do porte da empresa, está atrelado ao ESG, né? Essas 3 letrinhas, e que pode fortalecer a atuação da empresa, né? Eu sempre falo assim, muita gente olha para o ESG e fala, isso não é para mim, isso é uma coisa que não está no meu negócio, mas uma pequena empresa, por exemplo, ela pode fazer uma coleta seletiva, né? Isso estaria atendendo à parte ambiental, ao E do ESG, né? E essa coleta seletiva já mostra o quê? O compromisso dela com a cidade, com Montes Claros, né? E isso é uma coisa super simples que pode fazer. Você reduzir o seu consumo de papel, né? Verdade. Isso não vai só trazer ganhos para você financeiro, mas isso obviamente traz ganhos também para quem? Para o planeta, traz ganhos para Montes Claros, né? Quando a gente coloca aqueles avisos simples, né, de apague a luz quando sair, que são coisas super simples, mas isso é uma ação ambiental que impacta. Por quê? Porque ela vai reduzir o consumo de energia, né? Então, essas ações não são ações que, digamos assim, são grandes ações que só grandes empresas podem fazer. São simples ações que qualquer empresa pode fazer e que a gente pode fazer em casa. Quando você está olhando o social, o respeito com o empregado, né? Eu preciso respeitar o empregado. Então, eu tenho que pagar em dia, eu tenho que pagar adequadamente o meu empregado, eu tenho que trazer bons benefícios para o meu empregado, né? Eu tenho que ter um bom ambiente de trabalho para ele. Então, nada mais, digamos assim, gostoso do que você vir trabalhar num ambiente onde tem uma boa cadeira para você sentar, onde tem uma mesa adequada, ergonomia, né? Então, são coisas super simples, mas que fazem a diferença no AS. A gente está falando aqui também um programa de voluntariado estruturado. A gente fala de parcerias, talvez, com a escola. Se não for parceria com a escola, o que eu posso fazer também? Eu sou aqui uma empresa que trabalha com materiais, por exemplo. Eu vendo produtos de beleza. Será que eu posso fazer uma parceria com alguma escola de beleza? Será que eu posso ofertar um pouco desses produtos? Para quê? Eu vou estar aumentando o número de pessoas
que podem ter uma qualificação a mais, que podem ter uma nova fonte de geração de renda. E quando eu falo uma nova fonte de geração de renda, eu falo também de uma pessoa que está melhorando sua qualidade de vida. Né? E aí eu falo também que é em desenvolvimento da região. Então, são ações que podem ser simples, mas que podem fazer. O exemplo nosso da Novo Nordisk, nós temos na parte social, como eu falei, a ação do bom aluno. Eu estou ofertando um reforço escolar para que ele se qualifique ainda mais para ter boas ascensões em boas universidades, em boas escolas, né? No Recriar, em boas universidades, no bom aluno, em boas escolas particulares também. Então, isso é uma ação que nós executamos. Mas que você, né, o empreendedor, ele pode também executar dentro do espectro dele. Quando a gente fala de governança, eu tenho uma cartilha de ética, eu sigo essa diretriz, né? Eu tenho uma forma... Faz tanta diferença, gente, dentro do negócio. Tem um código de ética, né? E é simples, eu aplico ele, eu tenho um ambiente seguro para receber denúncias de empregado, né? Eu tenho esse ambiente seguro, psicologicamente seguro para o empregado, onde ele pode denunciar algum tipo de situação que ele não se sente bem. Né? Então, que a gente está falando de coisas que a Novo Nordisk faz, mas que não são coisas inacessíveis para todas as empresas, são coisas que são de fácil acesso e são coisas que podem ser facilmente implementadas e que, consequentemente, vão contribuir com a qualidade de vida, não só de quem está em Montes Claros, mas, obviamente, com o empregado e contribui também de forma efetiva para o engajamento, né? Porque eles começam a olhar que a empresa está assumindo um compromisso com a sociedade. É verdade. Até a questão do tratamento de água da empresa, né? A Novo, por exemplo, tem um projeto incrível, né, Cris, de tratamento de água. Eu não consegui visitar no dia que eu fui, mas eu falei, vou voltar depois, né? Por favor, incrível. volte. E a gente também tem uma trilha lá dentro, a trilha do Sagui, que é uma forma de respeitar também, né? Uma parte, uma reserva. Então, assim, é muito... as ações, legal. A gente tem um viveiro de mudas, né? Então, assim, talvez essas ações não sejam acessíveis a todas as empresas. Mas são ações que eu digo assim, não são ações tão complicadas e que a gente consegue trazer para dentro, independente do porte, entendeu? E é algo que a gente tem que escolher olhar, né? Igual às vezes eu falo aqui, gente, tem um filtro, né? Você tem que ter um filtro para olhar para tal coisa, porque assim você consegue se proteger de alguma maneira para você utilizar da racionalidade que você precisa, da sensibilidade que você precisa, né? É uma receita. E assim, quando a gente pensa que mais da metade dos pequenos negócios de Minas não conhecem o termo ESG, é algo que chama a atenção, né? A pesquisa do Sebrae Minas, por exemplo, detalha a adesão dos empreendedores mineiros às práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança. E aí ela traz para nós o índice, né? Que nos últimos anos, o termo que tem ficado mais conhecido, mas também não tão compreendido, né? O conceito já tem, assim, aderência nas grandes corporações, mas ainda é um desafio para os pequenos negócios. E o que o Sebrae traz nessa pesquisa para a gente é que 55% dos empreendedores mineiros, por exemplo, a gente está falando só de Minas, gente, não conhecem o termo ESG. Muita gente conhece, não atrela ao conceito, assim, ampliado do que é ESG. Muita gente nunca ouviu falar, né? E quem não conhece, 55% dos empreendedores mineiros. Então, assim, é importante a gente poder trabalhar esse tema, porque no dia a dia do negócio faz diferença. Isso aqui, para o empreendedor que está sentindo que ele pode e deve mudar a mentalidade dele de trabalho para lidar com as novas gerações, para lidar com as mudanças climáticas, mudanças do mundo com relação ao consumo, né? Com relação a tudo aí que nos cerca, então faz muito sentido. E aí eu queria que você já falou muito aí pra gente, né, sobre as práticas da ESG. Você já conseguiu, inclusive, aconselhar os líderes. Eu ia até te falar assim, dá uns conselhos para os líderes. Mas você já trouxe isso para a gente. Mas quais são as expectativas assim, para o futuro da gestão de ESG nas empresas? Como é que você vê essa área evoluindo nos próximos anos, dentro da experiência que você traz, né, de lidar com esses processos? Olha, quando eu comecei a trabalhar com esse tema não era também amplamente, né, divulgado. Naquela época a gente falava em sustentabilidade, que é uma visão um pouco maior, né, do que ESG em específico. Mas, se você olhar para o hoje,
né? E para as situações que acontecem aí a nível mundial, planeta, nós não podemos mais ficar apáticos, né, a ações de ESG. Então, eu acredito que é um compromisso de cada um com esse futuro da sociedade. Pode parecer até meio uma coisa muito crítico, muito forte que eu estou falando, mas eu acho que faz parte do papel de cada um contribuir com o ambiente que nós vivemos, né? É verdade. Então, digamos assim, é o mínimo que a gente pode fazer, é um respeito para com os outros. Então, falando de tendência, né, quando a gente olha para o mercado futuro, e principalmente se você olhar, geralmente vem de fora para dentro, né? Então, qual é a onda que está vindo da Europa, né? Hoje em dia, a Europa, por exemplo, está usando leis cada vez mais rígidas para questões de emissões de gás carbônico, né? Mas a Europa é um pouco distante, mas vem em ondas, né? Então, o mundo tem falado sobre isso, né? Hoje em dia, quando você tem intenção de exportar, você precisa entender como é que está a sua cadeia. Por exemplo, se eu não tenho um trabalho escravo, eu tenho como garantir que eu não tenho um trabalho escravo na minha cadeia de fornecimento? E aí eu trago exemplos aí de infelizmente, né, de situações que expuseram grandes indústrias, né, sobre essa prática. Eu mesma risquei algumas da minha lista literalmente, eu risquei da minha lista de compras. Tem algumas que eu também, tem algumas que eu não compro. Isso pode parecer assim, né? Nossa, não, mas é verdade, porque isso é uma... Não tem como garantir. Não tem como garantir, mas é uma maneira de você se posicionar contra e não participar da cadeia, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu negócio é uma joalheria. Então, por exemplo, tem cliente lá que comprou aliança, aí ele vai trocar de aliança, ele não quer utilizar o ouro da mesma e fala assim, eu quero vender para você meu ouro. Eu falo, compra na sua mão, porque a gente compra de mineradora, né? Então a gente recebe ouro 1000 para poder a gente fazer o que a gente faz quando a gente produz algo. Mas, por exemplo, passa uma pessoa na porta da rua vendendo um ouro. Como que eu compro aquele ouro ali? Eu não sei de onde aquele ouro procede. E se aquele ouro fizer parte de uma cadeia, né, de pessoas ruins que estão aí roubando, que agrediram o meio ambiente, ou que roubaram outras lojas e tudo, e eu vou participar desse mecanismo, então eu não vou participar desse mecanismo. Então é uma questão, não é nem de rigidez, mas na verdade é de sensatez. Coerência. Né, de coerência. Né? Mas é mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, se eu olhar para a tendência, no futuro, eu acredito que empresas que não pensam, né, não só nessa responsabilidade para com o ambiente, para com as pessoas, ela não vai ter uma sobrevida. Hoje em dia o mercado está cada vez mais exigente. Eu quero comprar de empresas que sejam socialmente e ambientalmente responsáveis. Então, se o empresário não conseguir demonstrar isso, provavelmente ele não vai fazer parte mais de uma opção de compra de um futuro consumidor. E isso vem cada vez mais forte nas gerações que estão aí ascendendo ao mercado de trabalho. Hoje em dia se compra com propósito. Hoje em dia se compra querendo rastreabilidade daquele produto. Hoje em dia não está se comprando mais por impulso. Nós temos cada vez mais um consumo consciente chegando, né? Não só no Brasil, como no mundo como um todo. Vou falar sobre isso agora. Capitalismo responsável. Sim, né? Capitalismo consciente. Capitalismo consciente, sim. Isso mesmo. Não só na questão do consumo, mas na questão do meu retorno, mais uma vez, para esse ambiente que eu habito. Então, a tendência é quem não começar a trabalhar nesse mercado vai perder oportunidade no mercado. É algo que está ficando bem às claras, né? Sim. Eu lembro, Cris, quando eu comecei a fabricar a peça, né? As semijoias, que antigamente, quando a gente pegou a loja, 8 anos atrás, meu marido e eu, a gente comprava muito em fornecedor, a peça já pronta e tudo. Então, assim, a gente não tinha ideia de onde que aquilo vinha, né? Mas com a experiência no negócio, né? Comprando e acompanhando os processos, a gente foi entender que muitas fábricas que fabricam, né? Porque ainda tem fábrica que faz isso, né? Lógico que agora a coisa está bem mais apertada, né? A fiscalização, as leis ambientais mudaram bastante, né? Mas as fábricas jogavam os resíduos nos rios. E a gente tinha uma região que vendia muito. E essa região, ela praticamente passou uma época com o rio da cidade perdido.
porque as fábricas jogavam os resíduos sem nos tratamento. rios. Né? E foi numa época que a gente já estava assim, buscando a possibilidade de justamente gerar essa rastreabilidade que você falou, né? O acompanhamento dessa produção. Então a gente começou a fabricar a peça. Então a gente escolheu, né, uma fábrica que tinha inclusive como pilar respeito ao meio ambiente, para a gente dormir tranquilo. Sim. Eu não estava participando daquele processo. Então, assim, a fábrica não, porque nós temos hoje 2 fábricas, né, que fazem, porque são tipos de semijóias diferentes, mas elas têm, assim, esse pilar, né, essa responsabilidade para com o meio ambiente. Então elas têm um tratamento de água, uma reutilização dessa água, né, o resíduo, ele é descartado de maneira responsável, né, existe toda uma norma técnica para esse tipo de coisa. E aí eu posso dizer hoje que eu vendo um produto que vem de uma empresa que respeita o meio ambiente. Isso para mim faz muito sentido, porque como é que eu falo coisas, e eu tô aqui achando lindo que você tá falando sobre o ESG, e eu tô lá fabricando minha semijoia que eu vendo numa fábrica que derrama o resíduo, mercúrio, tudo dentro de um rio, né? A gente não pode compactuar com esse tipo de atitude. Como é que a gente não compactua? Não permitindo que esse seja o seu fornecedor, não entendeu? E isso vai acontecer a um longo prazo, né? Então, hoje em dia, se você... mas, por exemplo, eu não tenho um consumidor final. O meu produto é para uma grande empresa. Ou o meu produto é para uma média empresa. Mas aquela média empresa, ela vai ter que começar a rastrear toda a cadeia dela para poder garantir que o fornecedor dela também é social e ambientalmente responsável. Então, por isso que eu falo, a tendência é que empresas que não consigam trabalhar com este pilar bem estruturado, ela não vai conseguir sobreviver nesse ambiente futuro dos negócios. Vai ser uma exigência. E assim como a gente trabalha, gente, mentalidade empreendedora, a gente pode trabalhar uma mentalidade ESG. Sim. Né, Cris? Compreender realmente o termo, como a gente viu aí, 55% dos empreendedores mineiros não sabem, não entendem o que é. E é algo amplamente divulgado. O próprio governo atual, né, porque os governos, eles estão fazendo eles têm esses arroz com a ONU, né, existem as cobranças também das organizações mundiais com relação a esses pilares. Então a gente vê que isso tem sido também uma exigência e as coisas vão ficando amarradas, e principalmente eu acredito, né, que as grandes empresas elas tenham, inclusive, que ter um olhar mais apurado, né, para que a coisa funcione e não degringole. Mas, Cris, a gente falando aqui de liderança, né, eu acabei de dar meu exemplo aqui, falando assim, olha, eu tive que escolher. Assim, o meu custo operacional, ele é um pouco mais alto? Lógico que é, porque uma empresa dessa que trata a água, ela tem um custo operacional mais alto. Ela vai ter que repassar o custo dela operacional para mim, quando eu comprar o meu produto, né? Então, o meu custo operacional ele é mais alto, mas ele é porque tem um sentido dele ser, né? Existe uma cadeia envolvida aí. E pensando nisso, pensando no olhar do empreendedor, né? Que habilidades e competências que você considera hoje assim, essenciais, até dentro da experiência que você tem na Novo, porque eu sei que vocês estão o tempo inteiro lá se capacitando, o tempo inteiro falando sobre, né? Para esses futuros líderes, assim, que desejam ter sucesso no ambiente empresarial, mas um ambiente empresarial seguro, né? Consciente e que realmente faça o que prega, né? Eu começaria com, mais uma vez, né? Quem sou eu? Vamos lá trocar só, né? Você é uma pessoa que tem barganha, experiência e vivência, porque, como eu falo aqui no programa, a gente cede mini mentorias, né? E a mentoria, diferente da consultoria, ela tem esse aspecto, né? De trazer a experiência do mentor, né? A barganha dele na orientação. Tipo, olha, eu passei por esse caminho. Vai por esse caminho, vai por esse, que eu vi que esse aqui é mais florido, é mais bonito, é mais claro, é mais confortável. Então, é essa barganha que tá te dando. Então vamos nesse sentido. Sinta-se à vontade. Pelo exemplo, né, da própria Novo Nordisk, eu vejo que respeito às pessoas, né, é o fundamental, digamos assim, é o mínimo para operar. Você respeitar as diversidades, você incluir as diferenças. Eu acredito que isso é o mínimo que qualquer líder precisa ter hoje em dia. E quando você fala em respeito às pessoas, você não é para pensar só no one-on-one, entendeu? Num para um.
É você ampliar essa sua visão. E aí, se eu respeito a pessoa, eu respeito o ambiente onde ela está, eu respeito a situação em que ela vive, e eu considero isso. Então, eu acredito que isso, né, para um líder hoje, olhando realmente para a gestão estabelecida dentro da Novo Nordisk, eu acredito que esse é o principal diferencial de um líder hoje em dia. E aí, evoluindo para esse ponto, inovação, eu acho que isso é uma palavra que está sendo cada vez mais dita, e aí entendendo que um líder inovador não é aquele líder que procura tecnologia para colocar dentro do seu negócio. Uhum. Ele consegue entender que pode fazer diferente a mesma coisa, contribuindo para melhorar para o resultado daquela coisa. Então, é pensar diferente numa situação que já existe atual para trazer benefícios de forma ampliada. Então, eu acho que respeito, inovação e, por fim, uma palavra que é muito batida, mas a gente precisa ser resiliente, né? Eu acho mas faz todo sentido para o empreendedor. Eu acho que sendo empreendedor, resiliência é fundamental. Você se adaptar a essas mudanças que acontecem de cenário, de contexto, né? Eu acho que isso é digamos assim, isso tem que ser realmente meio que junto com, né, o perfil empreendedor para ser empreendedor, ser resiliente é obrigatório. No dia agora do micro, pequeno e médio empreendedor, né, muitas postagens no Instagram, né, parabéns, micro, pequeno e médio empreendedor. Aí eu, né, como eu sou meio assim, peraí, vamos olhar esse lado aqui. Eu disruptiva, inovadora, né? Fiz um vídeo lá, né, tá lá no meu Instagram, viu, gente, @ArianeGaldino_reinventa. Fiz um vídeo falando assim, olha, hoje é o Dia Mundial do Micro, Pequeno e Médio Empreendedor, mas também poderia ser o Dia Mundial da Prática da Resiliência. Aí eu por quê? Eu não quero ser negativa, mas vamos ser realistas. A nossa realidade, né, a coisa que a gente vive enquanto empreendedor, os desafios que a gente tem para poder colocar as práticas, né, do negócio redondas para a nossa atualidade, realmente, assim, é muito desafiador. Mas não só isso, acho que também quando você é resiliente, você consegue dar segurança para quem trabalha com você. Isso é verdade também. Porque você consegue se adaptar às mudanças, você consegue enxergar caminhos possíveis na mudança, e aí você trilha esse horizonte para quem está com você. Então você traz segurança psicológica, você traz conforto, porque eu tenho um líder para seguir. Né? Isso aí. Eu tenho um líder que me inspira, uma pessoa que me direciona. Então eu acho que resiliência também é nesse sentido, né? Não é só nessa questão de um cenário vai mudar constantemente, vai. Mas eu consigo me adaptar para me sentir seguro para a mudança e ajudar quem está comigo, né? E aí a gente volta também nesse ciclo, sempre pensando em uma gestão humanizada. Então eu acho que hoje um líder realmente, a gente fala, o líder tem que inspirar. Ele tem que inspirar, ele tem que estar perto dos seus para poder dar segurança. Eu acho que a resiliência também vem nesse ponto, de dar segurança para quem está com a gente. É verdade, assim, e é uma prática para reter colaborador. Sim. É uma prática para reter colaborador, né? Sim. Não tem como ser diferente. Mas, Cris, nós estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Gente, que pena, o papo tá tão bom, tá? É muito bom. Pode me convidar mais vezes, adorei, deixar, viu, gente? Pode deixar. Do jeito que você... Olha, a didática que você utilizou, que você arrasou. Né? Quem não escutou o podcast todo, gente, já vai lá no canal Empreendedor em Ação, porque ele fica disponível, assim que acaba a entrevista, que ele já vai estar lá disponível, escuta tudo, porque faz muito sentido. E assim, o bom disso aqui, da nossa conversa, é você trazer, né, essa sua experiência vasta com grandes empresas, mas dizendo assim, olha, isso aqui, ele pode ser aplicado para você que está aí no micro, no pequeno, né, no médio, e que tem essa tendência e vai por aqui, porque aqui vai ser menos doloroso, né, e aqui vai ser mais confortável, inclusive, porque a gente ama conforto, né? Sim, quem não, né? A gente não quer empreender chorando, não, a gente quer empreender rindo, sim. Feliz. Cris, então, nesse finalzinho, eu queria realmente que você desse agora um conselho. Agora é a Cris. A Cris, pessoa Cris. Pessoa Cris, que veio lá, que nasceu lá em São Paulo, foi lá pro Ceará e agora tá aqui em Montes Claros, né?
vendo todos esses aspectos de lideranças e convivendo com tantas pessoas distintas que você deve ter convivido, porque você tem uma história no setor privado, você tem uma história no setor público, né? Você está aqui em Montes Claros, que é uma cidade menor, né? Assim, dos ambientes em que você esteve, com uma empresa incrível, que é a Novo, como você disse, né? Uma das maiores empresas da América Latina, que está estabelecida aqui, né? Em Montes Claros, que tem enraizamento no mundo inteiro, né? Que fornece para o mundo inteiro. Assim, que conselho que você daria para esse empreendedor, assim, que está começando agora, porque tem muito aspirante ao empreendedorismo ouvindo a gente aqui hoje, né? E que quer garantir que essas empresas, elas sejam socialmente responsáveis e sustentáveis desde o início. Porque, no meu caso, por exemplo, eu peguei o bonde andando. E aí, no meu processo como empreendedora, eu comecei a ver as coisas que não estavam me agradando, que não faz parte da minha pessoa. Eu não quero agredir o meio ambiente, eu não quero tratar mal uma pessoa, eu não quero deixar de contratar uma pessoa porque ela é gay, entendeu? Eu não quero deixar de ter o espaço para um colaborador trans. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de contratar um colaborador trans e a gente teve que fazer um momento, né, com os colaboradores, né, a gente teve que fazer, não teve como ser diferente. Aí, para fazer isso, eu entrei em contato com uma doutora lá de Brasília, que é especialista em questões de diversidade. E falei, olha, me ajuda aqui. Qual é o Você fez super certo, assim. Eu falei, qual tipo de letramento é o que a gente sempre precisa, entender um pouco sobre isso, até para poder aplicar efetivamente a empatia na prática, né? A gente precisa entender. E aí eu falei com ela assim, ó, me ajuda aqui, como é que eu vou comunicar com a minha equipe de uma maneira que seja leve e natural, né? Mas assim, só para eu ter certeza que essa equipe, ela está preparada, que eu já tinha um ambiente de diversidade, mas ela está preparada para receber essa pessoa, que muitas vezes está cheia de gatilhos, e a gente não sabe quais são, né? E para que ela se sinta bem e para que ela faça um bom trabalho aqui, né? E aí isso foi feito, a gente fez uma reunião, foi a primeira vez que eu trabalhei os pilares do ESG com as minhas equipes. Então, assim, eu falo que a gente está num processo de aprendizado, né? Quem já está com o negócio aberto, a gente está no processo de aprendizado. E aí a gente foi, estudou, fez a reunião com os líderes, né? Os líderes passaram para os meninos e tal, e ela chegou para trabalhar com a gente, né? Uma pessoa maravilhosa, assim, até hoje. Essa semana eu falei com ela uns 2 dias. Ela é uma pessoa super representativa, né? Que é a Letícia Imperatriz, que é o nome dela. Hoje ela trabalha, ela é presidente da Aliança, que é a associação que cuida das mulheres e homens trans, né? Aqui, que dá esse apoio e suporte. E a experiência dela foi uma boa experiência com a gente, sabe? Mas assim, tinha todo um processo. Aquela coisa assim, às vezes a gente precisar que ela fosse lá no PDV fazer alguma coisa, e ela tinha aquela preocupação dela estar lá fora, que ela trabalhava no administrativo, e como que as pessoas iam tratar ela lá, entendeu? E aí tem merecimento dela, sabe que eu posso estar aqui nesse lugar, nesse ambiente? Então, assim... E pode, né? Só pode como deve. Então, são tantas tratativas, então a gente aprende muito e aprende o tempo inteiro. E quando você tem a oportunidade de já começar um negócio do bom, gente, é bom demais, né? Mas voltando ao conselho, né, Cris? Você viu que eu falo igual... Mas as histórias estão lindas e muito ricas. E eu espero que as pessoas estejam recebendo todas elas para aplicar. É isso aí. Ó. Que conselho que você daria para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui para esses empreendedores que estão começando? Porque eu falei isso tudo para dizer assim, eu estou no meio do processo e dói às vezes, dói, né? Mas e quando você está começando, poxa, você tem a oportunidade de já começar com código de ética, né? Com regimento interno, com esses pilares de ESG bem claros para você poder ter uma equipe bem treinada. Que conselho que você dá? Olha, eu vou começar falando de Montes Claros, né? Sim. Montes Claros é uma cidade muito próspera. Muito próspera. Nós estamos com potencial demais. Um potencial grande. Nós temos excelentes universidades, nós temos grandes empresas que estão em fase, né, de construção. E nós temos há 22 anos a Novo Nordisk, além de outras grandes empresas que já estão instaladas também há bastante tempo no Distrito Industrial. Então, percebendo esse potencial da cidade, enxerguem que isso é uma oferta de oportunidade, mas que para ascender a qualquer oportunidade, eu vou precisar passar, né, por um caminho de transformação e de mudança, como você até colocou aqui. Aprender ou começar a trabalhar com ESG nunca tendo trabalhado não é para ser uma coisa difícil, né?
É para ser uma coisa fluida. Então, independente de você estar no meio do caminho ou iniciando o caminho, não faça disso uma dificuldade, faça disso uma oportunidade, né? Olhe ESG como simples. Como é que eu quero que a minha empresa entregue um bom meio ambiente a partir do meio ambiente que ela está recebendo? Uma boa sociedade a partir da sociedade que ela está recebendo? E uma boa empresa a partir da empresa que eu estou iniciando, né? Então, eu acho que é você olhar nesse sentido e atrelar isso à estratégia do negócio. Então, o meu negócio é vender joias. Quais são os temas que são importantes para o meu negócio? Uma boa cadeia de fornecedor para ter um fornecimento responsável? Isso é um ponto que eu posso colocar para trabalhar. Então, antes de eu iniciar, eu já vou saber que eu tenho que procurar fornecedores que sejam ambientalmente e socialmente responsáveis. Eu estou vendendo joias. Como é que eu quero que o meu empregado se perceba? Eu vou ter um trabalho de diversidade e inclusão porque eu quero cada vez mais incluir pessoas que sejam vulneráveis na sociedade. Pessoas pretas, trans, mulheres ou homens trans, gays, né? Então, eu posso olhar para isso, criar um programa de diversidade. Eu quero ser reconhecido como essa empresa diversa. Então, eu posso colocar isso no meu pilar para iniciar dessa forma. E na governança, eu posso estabelecer processos claros, não só para dar segurança para o meu empregado, mas também para dar segurança para o meu cliente, né? Então, assim, eu acho que não é inventar a roda, sabe? É fazer correto desde o início. E fazer correto desde o início é olhar a sua parcela de contribuição referente àquilo que você pega da sociedade, como é que eu estou contribuindo para entregar aquilo de volta da forma melhor do que eu recebi. Então, eu acho que é mais ou menos assim. E é assim que a Novo faz. A Novo Nordisk pensa muito nisso. O que eu estou recebendo, eu estou entregando de forma positiva, e é isso que a gente quer, deixar essa marca, entregar positivo para a sociedade. Seja um empregado pleno e feliz, com um bem-estar, satisfeito com o trabalho dele, seja um ambiente cada vez melhor para se existir, né? Com redução das emissões de CO2, seja uma sociedade cada vez mais justa e com desenvolvimento, e sejam processos cada vez mais claros, uma governança cada vez mais estruturada. Muito bom. Ouviram aí, gente? Anotaram? Cris, fantástico. Muito obrigada, viu? Com certeza esse nosso programa hoje vai ficar para a história, porque a gente está falando sobre mentalidade ESG, assim, a ideia era trazer e dizer que é possível, né? A gente mudar o filtro mesmo, mudar a maneira como a gente pensa o mercado e como a gente exerce a nossa liderança, né? Para quem é empreendedor, tomara que tenha sido um programa assim, bem esclarecedor, né? Se você não ouviu tudo, vai lá no nosso canal, viu? No Empreendedor em Ação, para você escutar na íntegra. Mais uma vez, muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Adorei também o papo, adorei suas histórias. Então, pode me convidar aí mais vezes, que eu irei com muito prazer. Ótimo, não vai faltar oportunidade. Que viu? bom, obrigada. Gente, é isso aí. Ficamos aqui com o nosso Empreendedor em Ação de hoje. Incrível, incrível. Acompanhem lá os shorts, o podcast. Daqui a pouco está disponível para você no canal, no Empreendedor em Ação. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. Tem dica, tem sugestão? Quer fazer alguma crítica? Construtiva, viu, gente? Pelo amor de Deus. Manda um e-mail lá para mim, empreendedoremeação@gmail.com, que você pode, inclusive, falar comigo assim, faz um programa aí de tal tema. Olha, eu sou inovador nisso, eu não acho. Pode mandar, manda lá que a gente recebe, a gente faz uma programação legal para você aqui. Na Rádio Unimontes, na 101,1 FM, essa rádio que é pura cultura, conhecimento e que tem trazido cada vez mais programas como esse, como Empreendedor em Ação, para que você fique mais próximo aí da nossa comunidade, né, das relíquias da nossa comunidade, e avance aí nos conhecimentos e seja cada vez melhor e preocupado, viu, gente, com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta às 18 horas aqui na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido
é de total responsabilidade de seus idealizadores.